Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui algo no seu coração, onde eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, especialmente você que está passando por um período de humilhação, você o qual há pessoas talvez que se acha melhor que você, simplesmente, muitas vezes por ser seu encarregado, por ser um gerente de uma empresa ou algo semelhante, porque há pessoas que quando ocupam uma posição de destaque na vida começam a pisar, começam a humilhar, se acha melhor que outros, mais merecedor que outros. Mas você vai ver que nesta mensagem que são exatamente aqueles que estão te pisando, que estão te humilhando, são exatamente os orgulhosos, os arrogantes que se acham melhor que você. Deus vai fazer esse orgulhoso, esse arrogante te honrar na frente de todo mundo no nome de Jesus. Pessoas que talvez estão se achando melhor que você, mais merecedor, Deus vai fazer esse alguém te honrar diante de tudo e de todos. Você vai ver, foi o que aconteceu aqui. O livro da Rainha Esté, vou viajar um pouco aqui no livro da Rainha Esté, onde eu vou tentar ser o mais breve possível concluir essa história aqui. Eu queria que você observasse, eu tenho certeza que vai valer a pena. O livro da Rainha Esté, capítulo 2, versículo de número 21, diz assim: Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esté. E Esté os disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Percebe, queridos irmãos, que Mordecai está sentado junto à porta do palácio do rei. E ele percebe que esses dois homens aqui, Bigtan e Teres, estão armando ou planejando um atentado contra o rei Assuero. Então ele chega e argumenta isso à rainha Esté. E a rainha, em nome de Mordecai, comenta isso ao rei. O rei manda investigar e descobre que de fato Bigtan e Teres estava armando ou planejando atentar contra a vida do próprio rei. Então o rei manda preparar uma forca para enforcá-lo, esses dois, Bigtan e Teres, porque planejava contra o próprio rei. E com isso você vai perceber aqui que Mordecai começou a ganhar crédito com o rei por meio da rainha Esté. Agora no capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhes disse o rei: Que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O rei tinha afeição pela rainha Esté, o rei Assuero. E quando viu ela, estendeu o cetro em direção dela, ela tocou a ponta do cetro e o rei perguntou: O que eu posso fazer por ti, rainha? Até a metade do reino, se quiseres, eu te darei. Como falei, o rei tem afeição pela rainha. Respondeu Esté a rainha: Se bem te parece, venha o rei e Ramá, hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Ramá, para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Ramá ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará, que te deseja? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino, ou seja, o que eu te prometi, se tu quiseres, eu ainda te dou a metade do reino. O rei falando para a rainha. Então respondeu Esté e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramá ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Quando o rei perguntou o que ela desejava, ela falou: eu vou preparar um banquete no dia de amanhã e eu desejo que o rei esteja presente, que traga Ramá consigo. Ela queria denunciá-lo, Ramá, ao rei.
Porque Ramá era aquele tipo de pessoa que fingia ser uma coisa que na verdade não era. Sabe aquela pessoa de dupla personalidade? Aquela pessoa que te abraça, aquela pessoa que finge ser de Deus, mas carrega um outro alguém dentro de si. Aquela pessoa que vive de maneira fingida. Aquele tipo de pessoa, como eu falei, de dupla personalidade, que esconde algo. Aquele tipo de pessoa que mostra na sua frente ser uma coisa, mas por detrás planeja contra a sua própria vida. Ramá era esse tipo de pessoa, pessoas fingidas. Pessoas que enganavam a si mesmo como também os outros. Ramá era esse tipo de pessoa e estava enganando o rei o tempo todo. No versículo 9. Então saiu Ramá naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Percebe que quando ele olha a porta do palácio do rei, ele encontra Mordecai. E Mordecai não se move, não diz palavra alguma. Então Ramá fica furioso. Ramá cria dentro de si um coração raivoso contra Mordecai, porque ele odiava Mordecai. No versículo 12 do capítulo 5, disse mais Ramá: a própria rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Então lhe disse Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos. Quando Ramá chegou em casa, argumentou a sua esposa e a seus homens que tinham visto Mordecai à porta do rei. Então a mulher de Ramá, que chamava Zeres, com os seus homens, disse a Ramá: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramá, que mandou levantar a forca. A mulher de Ramá com seus homens sugeriu a ele que mandasse preparar uma forca de 50 côvados de altura para enforcar a Mordecai. E que Ramá sugerisse isso ao rei, que mandasse enforcar a Mordecai, porque o plano era se livrar de Mordecai a qualquer custo. Pensava Ramá que ia se livrar de Mordecai, achando Ramá mais merecedor, achando Ramá que ele tinha que ser honrado no lugar de Mordecai, achando Ramá que ele era melhor que Mordecai, achava ele que ele deveria receber honra no lugar de Mordecai. Porém, Mordecai estava trabalhando para proteger ou para fazer a segurança da vida do rei, mesmo sem o rei saber. Isso Mordecai fazia. Porém, Ramá, que andava ao lado do rei, estava planejando contra o rei, sem que o rei soubesse. E quando Mordecai soube, mandou avisar o rei através da rainha Esté. Olha aqui no capítulo 6, versículo 6. Entrou Ramá, o rei, e lhes disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Ramá disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Quando Ramá entra na presença do rei, o rei pergunta para Ramá: o que o rei deve fazer para honrar aquele a quem o rei deseja honrá-lo? Pensava Ramá que o rei estava falando que ia honrar a ele, ao próprio Ramá. E aí Ramá começa a falar no versículo 7, respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no ao cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Quando o rei perguntou a Ramá o que tem que ser feito ao homem, aquele a que eu desejo honrar, Ramá pensa que o rei está falando dele. Pensa assim: pega o teu cavalo, que o senhor anda montado, rei, as tuas vestes reais e a tua coroa de rei, e coloca esse homem montado no teu cavalo, usando as tuas vestes reais e a tua coroa de rei, e manda os nobres príncipes puxar pela praça, adiante de todo mundo, o Senhor honrando aquele a que o Senhor deseja honrar. Pensando Ramá que ele era esse homem, que ele ia montar no cavalo do rei, usar as vestes do rei e a coroa de rei, para que as pessoas puxassem pela rua, adiante de tudo e de todos, honrando a ele. Pensava Ramá que ele seria esse homem. Só que o que ele não sabia
é que essa honra era para o seu pior inimigo, chamado Mordecai, porque Ramá achava que ele tinha que ser honrado no lugar de Mordecai. E aí, quando Ramá sugeriu isso ao rei, no versículo de número 10, então disse o rei a Ramá: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, à porta do palácio, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Agora Ramá se dá conta de que Mordecai é quem vai ser honrado no lugar dele, que tudo que ele sugeriu ao rei, pensando que o rei iria fazer para com ele Ramá, o rei Assuero fala com Ramá: esse homem a quem tem que andar montado no meu cavalo, usar minhas vestes reais, a minha coroa do rei, esse homem tem que ser Mordecai, porque ele lá atrás percebeu que tem alguém planejando contra a minha vida e mandou me avisar. Então esse homem tem que ser honrado, e você, Ramá, é quem vai puxar o cavalo com Mordecai montado no mesmo. Ou seja, você percebe aqui o feitiço virando contra o feiticeiro. Pensava Ramá que ele é quem ia ser honrado, que ele é quem iria andar montado no cavalo, Mordecai puxando. Mas agora Mordecai vai montar no cavalo, usando as vestes do rei, a coroa de rei, e Ramá vai puxar o cavalo com Mordecai montado por toda a praça diante de todo mundo. Ramá era o orgulhoso, o arrogante. Deus vai usar os arrogantes, Deus vai usar os orgulhosos para te honrar, e vai fazer puxar o cavalo com você montado em cima. Deus vai fazer as pessoas que se acham melhor que você te honrar. Deus vai forçar, obrigá-lo a te honrar, para que esses arrogantes, esses orgulhosos saibam que eles não é melhor que ninguém. São exatamente os orgulhosos, arrogantes, que se acham melhor, mais merecedor. Deus vai obrigar a te honrá-lo adiante de tudo e de todos, para que saiba que Deus é Deus e que Deus é da tua vida. Aqueles que estão te humilhando, aqueles que se acham mais merecedor, aqueles que estão arquitetando contra você, planejando contra você, aqueles que estão armando por detrás de você, são esses que Deus vai obrigá-lo a te honrá-lo na frente de todo mundo. Ramá achava que ele era melhor, mais merecedor, mas agora ele vai puxar o cavalo com Mordecai montado. E o pior vai acontecer com Ramá ainda. Olha a partir do versículo 11. Ramá tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Percebe que ele saiu puxando o cavalo pela praça, adiante de todo mundo, com Mordecai montado no cavalo, usando as vestes do rei e a coroa do rei. Ramá achando que ele deveria estar montado no cavalo, mas agora Ramá está puxando o cavalo com Mordecai montado no mesmo. Ou seja, Deus humilhou a Ramá e exaltou Mordecai adiante de todo mundo, porque Ramá se achava melhor. Então Deus humilhou a Ramá e exaltou, honrou a Mordecai. É isso que Deus vai fazer com você. Se você está sendo humilhado por alguém, se tem alguém te pisando, se achando melhor, mais merecedor, Deus vai fazer esse alguém puxar o cavalo com você montado em cima. Deus vai fazer esse alguém te honrar adiante de tudo e de todos. Deus vai obrigar esse alguém a te honrar, para que esse alguém saiba que aquele que é escolhido de Deus não deve ser humilhado por ninguém, porque aquele que se humilha, no tempo oportuno Deus os exalta. Foi exatamente o que ele fez com Mordecai. Aqui a partir do versículo 3 do capítulo 7, para finalizar. Então respondeu a rainha Esté e disse-se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Percebe que no banquete, agora estão no banquete, aqui está Mordecai, aqui está o próprio Ramá, aqui está o rei Assuero, aqui está a rainha, aqui está todo mundo. E a rainha começa a contar ao rei qual é o seu desejo. Ela quer livrar o seu povo, o qual Ramá tinha planejado matá-lo ou destruí-lo. Como a própria rainha, ele queria acabar com ela também. No versículo 4 do capítulo 7. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como um servo e como um serva nos tivesse vendido, calar-me-ia. Percebe que Ramá queria calar a rainha. Porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Veja que a rainha Esté está chamando Ramá de inimigo. E Ramá estava sentado à mesa com o rei, fingindo ser uma coisa que na verdade não era. Ou seja, o inimigo estava na mesa com o rei e o rei ainda não sabia.
Às vezes acontece isso conosco. Muitas vezes o inimigo está sentado à mesa. Muitas vezes o inimigo está tão perto através de pessoas e a gente não percebe. Por isso eu digo, cuidado com pessoas fingidas. Cuidado com pessoas de dupla personalidade. Cuidado com pessoas de mau caráter. Cuidado com pessoas que na sua frente é uma coisa, mas por detrás não é aquilo que mostra ser. Cuidado com pessoas que muitas vezes te abraçam. Pessoas que muitas vezes dizem te amar. Isso eu falo com relação a ser irmão em Cristo. Cuidado com pessoas de mau caráter. Pessoas que fingem na sua frente ser uma coisa que na verdade nunca foi nem é. Por detrás fala mal. Por detrás planeja o arquiteta contra a sua vida. Por detrás aponta o dedo, julga, condena. Ama esse tipo de pessoa. E assim há muitas pessoas no nosso meio no dia de hoje. Olha aqui no versículo de número 5 do capítulo 7. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? No versículo 6 do capítulo 7, respondeu Esté: o adversário inimigo é este mau Ramá. Percebe que a rainha no banquete adiante do rei, ela chama Ramá de adversário inimigo e de homem mau. Ela diz no versículo 6, respondeu Esté: o adversário inimigo é este mau Ramá. Então Ramá se perturbou perante o rei e a rainha. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramá, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Ou seja, você percebe aqui que Ramá agora se deu conta, percebeu a besteira que ele tinha feito, percebeu que todo o mal que ele tinha tentado contra Mordecai agora está voltando contra ele mesmo. O que a Bíblia está nos ensinando: nunca planeje nada contra ninguém. Nunca arquitete nada de errado contra ninguém. Nunca seja aquele tipo de pessoas fingidas que na frente é uma coisa, por detrás é outra, porque mais cedo ou mais tarde o feitiço vira contra o próprio feiticeiro. Ou se alguém está planejando contra você, armando contra você, Deus vai fazer ou obrigá-lo ou forçá-lo. Alguém que está planejando contra você, alguém que se acha melhor, alguém que se acha mais merecedor que você, Deus vai obrigar esse alguém a te abençoar ou te honrar adiante de tudo e de todos, simplesmente para que Deus possa mostrar que não existe ninguém melhor que ninguém, mas que tudo e todos adiante de Deus, Ele vê tudo e todos de igual modo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Então não adianta ninguém se achar melhor que outro, querer humilhar, querer pisar, porque quem humilha, quem pisa, mais cedo ou mais tarde é humilhado ou pisado de igual modo. Foi o que aconteceu aqui. Ramá se achava melhor do que Mordecai. Agora Deus está obrigando a Ramá a honrar a Mordecai adiante de todo mundo. Agora Deus está humilhando a Ramá e está exaltando a Mordecai. E agora Ramá está se dando conta de que todo o mal que ele planejou contra Mordecai está se voltando contra ele mesmo. Para finalizar, no versículo 9 do capítulo 7. Então disse Abona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Ramá a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai. Percebe que alguém dos homens do rei falou para o rei Assuero: tem uma forca de 50 côvados de junto da casa de Ramá que ele preparou para enforcar a Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramá na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Percebe que tudo que Ramá planejou contra Mordecai voltou contra ele mesmo. Ele achava que tinha que ser honrado no lugar de Mordecai, acabou Mordecai sendo honrado no lugar dele. Ele achava que ele tinha que usar as vestes do rei, acabou Mordecai usando. Ele achava que ele tinha que montar no cavalo do rei, acabou ele puxando o cavalo com Mordecai montado. Ramá achava que ele tinha que usar a coroa do rei, acabou Mordecai usando a coroa do rei no lugar de Ramá. A forca que Ramá preparou para enforcar Mordecai, agora está sendo Ramá enforcado na forca que o próprio Mordecai ele havia preparado. Ou seja, tudo que ele planejou de ruim contra Mordecai se voltou contra ele mesmo. Porque na vida é assim: um dia é da caça, outro dia é do caçador. Hoje alguém está por cima, amanhã está por baixo. E tudo de ruim que alguém planeja contra outro normalmente costuma voltar contra a própria pessoa
que contra outro tem preparado. Tudo que alguém preparou contra você vai voltar contra esse próprio alguém. Tudo de errado que alguém preparou contra a sua vida, esse próprio alguém é que vai cair na própria forca. Todos os planos diabólicos que alguém armou contra você vai voltar contra esse próprio alguém mais cedo ou mais tarde. Então fique em paz, você que está sendo humilhado, você que alguém planeja contra você, você que talvez alguém se acha melhor, mais merecedor, mais cedo ou mais tarde, Deus vai obrigá-lo ou forçá-lo, esse alguém te honrar na frente de todo mundo. Vai fazer esse alguém que se acha melhor puxar o cavalo com você montado. E o que alguém planejou contra você vai voltar contra esse alguém próprio. Tá bom, queridos? Que você possa refletir e entender que um dia da caça, outro dia do caçador. E tudo que alguém planejou contra você não vai acontecer de ruim contra você, mas vai voltar contra esse próprio alguém. E esse alguém vai puxar o cavalo com você montado no nome de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus.